Boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês para mais uma webinar da Liga contra o Câncer. Na noite de hoje, falaremos um pouco sobre as mudanças nas rotinas dos processos cirúrgicos. Desde o início da pandemia, precisamos fazer algumas alterações nos nossos fluxos de trabalho para nos adequarmos a esse novo momento. Equipe multidisciplinar, integrada com a gestão, precisaram redesenhar fluxos, protocolos e processos, para que tudo acontecesse de uma forma segura para pacientes e profissionais. E é por isso que estamos hoje aqui para esta discussão. Oriento a todos que, caso precisem fazer alguma pergunta aos nossos participantes, por gentileza, utilizem o chat ao lado, que ao final tentaremos responder a todos os questionamentos. Eu sou Thelma Araújo, sou enfermeira, atuo há mais de 14 anos em centro cirúrgico e gerência de enfermagem e convido os demais participantes para também se apresentarem. Doutor Tiago, por gentileza. Boa noite, Thelma. Boa noite, Alana. Boa noite, Vinícius. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Bom, eu sou Tiago Pires, atuo como cirurgião oncológico na instituição da Liga, onde exerço atualmente a função de coordenador do serviço de cirurgia oncológica e da residência médica de cirurgia oncológica. E atuo também no Hospital Universitário Onofre Lopes. Prazer estar com vocês hoje aqui para conversar um pouquinho sobre esses impactos da Covid-19 na realização das nossas cirurgias e como nós estamos contornando os problemas. Obrigada, doutor Tiago. Por gentileza, doutor Vinícius. Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer o convite da Liga de estar participando desse evento importante. Eu sou médico anestesiologista de formação, tá? Tenho doutorado e especialização pela USP. Atualmente eu sou coordenador da Maternidade General Ciclo. Estou atualmente como diretor da cooperativa de anestesia e atuo em vários hospitais dentro da cidade. A gente, como anestesista, a gente não fica fixo num local só, né? A gente se espalha pela cidade toda e espero poder contribuir um pouco com vocês hoje à noite. Prazer estar participando hoje dessa. E para darmos início à nossa discussão, eu gostaria que cada profissional falasse um pouco sobre realmente qual o reflexo da pandemia para os processos cirúrgicos. Doutor Tiago? Bom, então, Thelma, assim que foi confirmado que existia transmissão já comunitária da Covid-19 no Brasil, a gente teve um reflexo imediato que foi a redução drástica no volume de cirurgias. Isso foi causado por alguns motivos. Primeiro é que houve a preocupação de haver um redirecionamento dos recursos disponíveis, sejam os recursos de UTI, os recursos de RH, como os profissionais, de maneira a tentar se preparar para atender uma grande quantidade de pacientes que tenderia a saturar o sistema de saúde. A outra coisa é que imediatamente havia uma preocupação muito grande em relação aos procedimentos cirúrgicos e a sua segurança. Tanto a segurança da equipe de profissionais de saúde, quanto a segurança do paciente, pois havia um risco real do paciente ser operado em vigência de Covid e ainda não saber, um resultado já bem ruim para o pós-operatório, e ainda no primeiro momento, enquanto os fluxos não eram indefinidos, com possível risco de se adquirir Covid no hospital. E mesmo, então, inicialmente foram definidas algumas cirurgias que eram prioritárias e que deveriam ser mantidas apesar da pandemia, principalmente as cirurgias de urgência e emergência, mas mesmo as cirurgias eletivas na área de oncologia e cirurgia cardíaca, mas no momento inicial, mesmo essas áreas precisaram se adaptar, com definição de quais procedimentos oncológicos, por exemplo, poderiam ser adiados sem que o prejuízo para o paciente fosse tão grande. Esse foi o impacto inicial que nós tivemos na cirurgia.
Ok, doutor Tiago. Doutor Vinícius? Como o Tiago colocou aí muito bem, essa redução do número de cirurgias eletivas, a gente teve que selecionar, né? Os casos que a gente vai operar, apesar dos riscos. Repara o seguinte, pessoal, a gente está falando de um risco de um paciente ser operado sob infecção. Esqueça a pandemia. Imagine uma situação onde eu tenho um paciente gripado que vai se operar. Nesse caso, a cirurgia e a anestesia, elas seriam anestesia de risco. Então, a gente não, é tudo que a gente não quer. A gente viu o que nessa pandemia? Que muitos casos eram assintomáticos. A gente não sabia se a pessoa estava infectada ou não, se estava no período de incubação. Então, a gente começou a ponderar os casos que eram mais urgentes, que a gente não podia esperar. Como o Tiago falou, a questão dos casos oncológicos, pacientes cardiopatas graves, que o risco de não operar implicaria talvez na morte do paciente, numa piora muito grave da doença dele. Então, isso mudou muito para a gente passou vários dias com uma redução do nosso trabalho, da nossa rotina. A gente também, anestesia, a gente mais do que isso, a gente mudou um pouco o nosso dia a dia, porque em muitos hospitais no Brasil, a gente foi requisitado para ajudar nas equipes de via aérea, treinamento, muitas vezes essas equipes, os colegas do UTI pedindo orientação no manejo de via aérea. De imediato, a gente já viu que vários colegas, infelizmente, adoecendo já, também pela pandemia, e o nosso dia a dia, de própria questão de manejo de via aérea mudou muito. A gente concluiu, por exemplo, a questão da caixa acrílica, que não tinha antes, proteção com plástico, para tubação. Então, a questão de própria mudança para sequência rápida de intubação, a gente passou a usar lidocaína, ketamina, que são medicações que antes a gente não estava usando muito pouco, e mais recentemente eu diria que a gente começou a conviver com a falta de medicação, né, que é uma situação que a gente nunca passou antes, que foi faltar medicação no hospital. Então, eu acho que a pandemia deixou algumas lições e isso tudo foi mudando, fora a ventilação mecânica durante a anestesia. Esses pacientes passaram a ter uma função respiratória limítrofe, em alguns casos que a gente precisou operar o paciente que tinha COVID conhecido, numa emergência, uma urgência, e a ventilação também muda, o manejo muda, então vários obstáculos e mudanças ocorreram durante esse percurso até aqui, até hoje. Muito bem. Alana? Assim, a principal mudança que a gente notou como centro cirúrgico, indiscutivelmente, foi a redução da quantidade de cirurgias, né? A gente vinha num patamar, falando de números da policlínica, a gente vinha num patamar entre 550 e 650 cirurgias mês. Então, assim, a gente conseguiu ver, a partir do mês de março e abril, uma redução imensa. A gente tinha essa média de 550 e a gente cai para 170, 180 e vem caindo ao longo dos meses, né? A gente consegue pontuar especificamente alguns períodos que a gente viu essa queda mais acentuada. A primeira coisa aqui foi quando a gente confirmou o primeiro caso de COVID, né, que foi na primeira quinzena de março, e a gente começou a ver que essa queda se iniciou. Logo no final de abril, a gente teve uma norma técnica da Anvisa que recomendava que as cirurgias eletivas não essenciais, a recomendação era que fosse suspensa. Então, além de a gente ter uma redução considerável do número de cirurgias em si, a gente também pôde notar uma mudança no perfil das cirurgias no nosso centro cirúrgico. Então, assim, a gente sempre priorizou a questão da cirurgia oncológica, a urgência da abordagem cirúrgica desse paciente oncológico e sempre também ficou de portas abertas para procedimentos considerados de urgência ou que tinham necessidade imediata de abordagem. Num contexto geral, como centro cirúrgico, foram essas as duas principais mudanças. Tanto um pouquinho da mudança do perfil das cirurgias, né? A questão, como o doutor Vinícius falou, o doutor Tiago também pontuou, em relação à preocupação com UTI, né? Preocupação com pessoal, tudo isso a gente teve que adequar nesse cenário, onde a gente teve que muitas vezes demandar nossas forças para outros setores. Mas as principais que a gente pode pontuar são essas: a mudança do perfil e a redução drástica do número de cirurgias. É muito bacana o que vocês comentaram, e eu me recordo que nós chegamos a realizar só em relação a protocolos para uso de EPIs, eu me recordo hoje de 8 versões. Então, de fato, foram muitos ajustes.
Eu acho que conseguimos avançar em vários aspectos e, embora a pandemia seja dolorosa, ela veio trazer mais segurança para vários processos. E, por falar nisso, hoje nós já estamos falando sobre retomada dos procedimentos cirúrgicos. E eu queria também que vocês falassem qual é a opinião de vocês sobre isso, qual é a expectativa. Se o doutor Tiago puder começar, eu agradeço. Então, a retomada da cirurgia, ela se dá de maneira gradativa, à medida que a gente diminui a pressão sobre o sistema de saúde pela necessidade de leito, e à medida que a gente consegue determinar que os procedimentos podem voltar a ser feitos com segurança para o paciente. Isso decorre de alguma maneira, né? Primeiro, houve também o medo dos profissionais de saúde, com medo de se contaminar em virtude dos pacientes, é normal, uma doença que é nova. Isso foi contornado logo no início. A Anvisa emitiu várias normas técnicas bastante rigorosas e elevando o nível dos EPIs progressivamente, principalmente dos procedimentos com risco de aerosolização. E apesar do impacto inicial da dificuldade de se adequar para uma grande quantidade de EPIs que não eram usados de rotina nas cirurgias, hoje essa situação de segurança da equipe foi resolvida, pois nós já nos adequamos de maneira completa. A outra coisa diz respeito à segurança do paciente. E eu acho que aí foi muito importante, porque foram criados fluxos, que acredito que vocês vão comentar daqui a pouco, que aumentam essa segurança. O primeiro risco é o risco do paciente ser operado em vigência de Covid. Acho que essa seria a situação mais catastrófica. Existe primeiro a maneira mais simples, que é a triagem de sintomas, em que todos os pacientes com sintoma respiratório, sempre houve a recomendação de que não fosse feito o procedimento eletivo, mas agora essa recomendação foi intensificada e já é avaliada na chegada ao hospital. E o segundo, em alguns casos, isso aqui pode ser realizado, é a avaliação pré-operatória para tentar detectar um possível doença assintomática em período de incubação, que alguns serviços dispõem. Na prática, acaba sendo complexo para todas as cirurgias, seria triagem com RT-PCR na véspera ou com tomografia de tórax. Por último, o risco que os pacientes realmente temem é o risco de entrar no hospital bom, passar por um procedimento que demande uma internação mais prolongada e, por conta disso, adquirir Covid no hospital. Eu acho que essa parte foi muito importante, onde o hospital definiu fluxos para a separação completa, as vias livres de Covid, passando desde faixas de sinalização, pronto-socorro separado e até elevadores, e uma divisão do centro cirúrgico para essa eventual separação. E aí, à medida que os recursos hospitalares e pessoal está sendo liberado do tratamento de Covid, a nossa expectativa é iniciar cada vez mais até tentar normalizar o número de procedimentos. Ok. Doutor Vinícius? O Thiago colocou muito bem, além desses cuidados que a gente teve na mudança das políticas hospitalares e até as políticas extra-hospitalares que envolvem todo o sistema de saúde como um todo, para evitar que haja uma sobrecarga do sistema, e isso é muito importante que se diga que a gente só está retomando os eletivos agora devido ao fato de existir margem de segurança para que o sistema não entre em colapso. Assim foi que a gente também liberou a economia. A economia tem voltado aos poucos, provavelmente o shopping vai reabrir, talvez, acho que parece que dia 1º, aqui em Natal. Então, esses fatos se somam dentro de um planejamento maior para evitar uma situação de catástrofe. Catástrofe, quando a gente diz, é quando a gente tem um número de demanda, no caso de saúde, demanda de atendimento, maior do que o número de capacidade de assistência, maior do que o número de profissionais, do que o número de unidades, para poder prestar esse atendimento. Então, essas eletivas elas estão retornando após as equipes serem treinadas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passou por algum tipo de treinamento, viu algum vídeo, teve discussão dentro das suas instituições. Então, acho que o homem
entra de uma forma nesse processo de pandemia e sai outro profissional. Isso também ajudou bastante a gente retomar as eletivas de maneira mais segura. Junto com a questão epidêmica, a gente vê que a curva, principalmente do Rio Grande do Norte, tem diminuído muito, os casos têm diminuído, o número de mortes tem diminuído, então isso tudo se soma à expectativa de terem vários pacientes que estão necessitando de cirurgia, estão necessitando dessa assistência. Vejam que os pacientes estão ficando em casa para não se operarem, e às vezes estão dando entrada via pronto-socorro com uma doença agravada, com complicações de uma cirurgia que deveria ser simples e não é, porque ficou 3, 4 meses em casa esperando uma cirurgia. Então, isso tudo fez com que fosse necessário retomar um pedaço dessas cirurgias eletivas. A gente vê que os mapas, andando nos hospitais, eu estava hoje, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu estava em cirurgia no hospital. E a gente vê que os mapas não estão completos ainda, os mapas ainda têm muito a que se expandirem, até pelo cuidado que a gente está tendo, de não sobrecarregar os hospitais, não aglomerar muitos pacientes no centro cirúrgico. E isso tudo vai voltar aos poucos. Então, dentro de um processo de segurança, que permita que tanto a cirurgia como a anestesia, por exemplo, os nossos protocolos anestésicos de proteção com EPI, um manejo adequado desse paciente no pré-operatório, como o Thiago colocou, é impossível a gente fazer um PCR para cada paciente com uma tomografia de tórax, não tem como, o sistema não vai aguentar, infelizmente, mas também a gente mede os sinais vitais, avalia o paciente assim que chega no centro cirúrgico, para evitar ao máximo que haja um paciente sendo operado com qualquer sinal gripal desse, e acabe aumentando a mortalidade da cirurgia, que é tudo que a gente não quer, o paciente não quer, o hospital não quer, é tudo que a gente não necessita. Alana? Eu acho assim, nesse momento, o nosso maior desafio é voltar, né? Quando a gente recebeu a nota técnica, onde as cirurgias eletivas e o nosso mapa tinha que ser revisto, e esse número de cirurgias caiu, a gente se adequou às normas já existentes. Então, o nosso maior desafio no momento é a gente conseguir traçar um fluxo, traçar um projeto para que as coisas voltem ao normal no decorrer do tempo. Uma coisa que o Dr. Tiago falou, que é importante e que foi feito lá na Policlínica, ele ressaltou a questão de fluxo, isolamento de pronto-socorro, área de contingência, tudo isso foi feito. Como é que eu somo isso, né? A assistência do COVID e aos pacientes que continuam e precisam de uma cirurgia. Hoje, a gente tem um setor próprio só para os pacientes cirúrgicos, né, a unidade do Ayrton Vanderlei. Então, a gente tenta melhorar na questão de segurança do paciente, de que esse paciente venha realizar a cirurgia e que saia apenas com os cuidados pós-cirúrgicos. A gente não tem uma complicação como de outras infecções, mas principalmente do COVID, que como é que eu posso dizer? A doença, né, nós estamos em pandemia. Então, assim, foi-se criado um fluxo, desde o pré-check-in, quando é agendada a cirurgia, o pessoal do agendamento entra em contato com a família, faz questionamentos a respeito de sintomas ou sinais próprios de COVID. Ao chegar no próprio hospital, durante o acolhimento, antes de ir para o centro cirúrgico, a gente também tem um processo de triagem, onde temperatura é verificada, é feito um novo questionamento a respeito de sintomas e sinais de sintomas gripais. E, além disso, né, foi feito todo um fluxo para que esse paciente chegue ao centro cirúrgico para realizar sua cirurgia com segurança. Inicialmente, a gente tentou pensar a estratégia de como a gente vai voltar. Quantas cirurgias? Quais cirurgias vamos priorizar? Então, assim, em se tratando de liga, né, de policlínica, a gente sempre priorizou a questão dos pacientes oncológicos. Iniciamos a abertura da agenda com prioridade, onde a maior parte das cirurgias fossem as cirurgias oncológicas ou de diagnóstico, né? E a gente consegue hoje iniciar com 15, 17, 18 cirurgias. A gente iniciou recentemente nessa retomada, dia 20, e a gente está conseguindo ver que tanto a questão de hotelaria, a questão de acomodações de leitos, como de insumos. O Dr. Vinícius falou uma coisa que a retomada a gente também teve que quebrar muita cabeça em relação a isso, é a questão dos anestésicos, né, das medicações que estão em falta no Brasil inteiro. Então, a gente teve que ter muito cuidado para que a gente controlasse tanto o fluxo quanto a questão dos insumos, né? Então, assim, eu acho que a retomada foi o nosso maior desafio.
mas acho que a gente está trilhando um caminho muito positivo em relação à segurança para o paciente que vai se submeter a esse procedimento cirúrgico. Hoje a gente tem todo um fluxo que garante o máximo de cirurgias que a gente, ou de segurança que a gente pode para esse paciente que vai se submeter ao procedimento cirúrgico. No mais, em relação a essa retomada, a gente está bem encaminhado, e espero que em pouco tempo a gente consiga voltar aquele mapa cheio e a conseguir atender a demanda que nesse momento a gente sabe que está represada. Obrigada, meninos. Eu acho que é um desejo de todos nós, né, que trabalhamos nessa área cirúrgica, que essa retomada aconteça de forma mais ampliada, o mais breve possível, né? Gostaria de corroborar com a fala de Alana. Provavelmente tem muitas pessoas que estão assistindo a essa webinar que conhecem um pouco da Liga, e no Hospital Luiz Antônio, desde o princípio, a gente continuou a operar essas cirurgias oncológicas que, de fato, os pacientes não tinham tempo, eles precisavam ser operados. Aí, doutor Tiago, que é um dos integrantes da cirurgia, e a gente não podia deixar o paciente esperando. Então, tiveram muitos casos. Na policlínica, como a nossa demanda é de um corpo clínico aberto e não obrigatoriamente todas as cirurgias são oncológicas, então a gente tentou trabalhar priorizando as oncológicas e as nossas urgências e emergências. Mas aí eu quero jogar a última pergunta para vocês três agora, porque eu acho que uma insegurança gerada na sociedade, nas equipes de profissionais, para os próprios pacientes, é se essa retomada realmente é segura. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que é esse novo normal. De fato, pacientes e equipes podem se sentir seguros? Essa pandemia está deixando alguma melhoria para os processos cirúrgicos? Doutor Tiago? Doutor Tiago, seu microfone está desligado. Bom, Thelma, me desculpe. Eu penso o seguinte, se a gente puder separar um pouquinho as cirurgias, mesmo as cirurgias eletivas, eu acredito que a gente está num momento de retomar as cirurgias oncológicas na totalidade, já que algumas ficaram represadas, e boa parte das cirurgias eletivas não oncológicas, em que o paciente tende a se beneficiar muito do procedimento cirúrgico, apesar de um risco que foi bastante minimizado, mas que esse risco nunca é zero, não é? Apesar de todo esse fluxo. Eu acredito que 80% das cirurgias já tenham condições de ser retomadas ou de imediato ou nas semanas próximas, enquanto ocorre essa migração do perfil dos pacientes hospitalares. Eu vejo de melhoria que fica de tudo isso, primeiro, a melhoria do aprimoramento dos fluxos, em que a enfermagem teve grande participação, as coordenações, né? Todos sabem quantas reuniões foram nesse período, então isso fica para sempre. E também a melhora do sistema de saúde, na medida em que ele foi obrigado a aumentar a sua capacidade de maneira muito rápida, aumentar a capacidade de UTI, aumentar a capacidade de exames. Então, para a gente mesmo vai ficar de melhoria, uma maior quantidade de UTI para atender a pacientes críticos, um novo tomógrafo no Hospital Luiz Antônio, que no momento foi adquirido para combate à Covid, mas que futuramente ele vai servir para aprimoramento dos nossos tratamentos. Então, acho que no meio de tanta coisa ruim, no meio de tantas perdas, a gente precisa olhar para frente e tentar ver as oportunidades que foram geradas e tomar proveito delas. Obrigada, doutor Tiago. Doutor Vinícius? Bom, esse novo normal, ele traz várias modificações, várias vantagens para todos nós. Primeiro, acho que todo mundo, como profissional de saúde, ficou muito contente em ser reconhecido, e a população está vendo o que a gente está fazendo, o esforço que a gente está vendo, indo para a linha de frente, muitas vezes, para salvar vidas. Então,
Isso deixa uma marca na nossa geração como um todo muito positiva. E eu fico muito feliz de ter participado dessa fase. Outras marcas, como o Thiago colocou muito bem, é a questão dos processos. Então, acho que o pessoal de enfermagem, vocês estão de parabéns, vocês foram fantásticos. A questão de aceleramento de soluções tecnológicas é uma questão que vai ficar, e vai ficar como marca muito forte, porque veio a telemedicina, o uso de recursos tecnológicos avançados, aceleramento de laudos à distância, atendimento à distância, isso tudo vai ficar como marca para os próximos pacientes. A questão do treinamento de EPIs e o uso de EPIs e aumento dos estoques de EPIs, até o filtro bacteriano, que eu acho que algumas instituições tinham dificuldade, vão ficar para a nossa instituição, sem dúvida. Vai ficar também o cuidado com esses pacientes, a gente ter noção como é trabalhar sobre uma sobrecarga no sistema, em caso de uma pandemia, o que é você gerenciar um mecanismo de extrema complexidade, que é o sistema de saúde. O sistema de saúde é algo muito, muito, muito complexo, é mais complexo que vários outros sistemas, porque envolve vários profissionais com conhecimento diferente, momento diferente, processo diferente, com um processo que é o principal, lidando com a vida. O corpo humano ele é muito dinâmico, então eu não estou com uma peça parada que ele vai mudando, por exemplo, dentro de uma fábrica que ele vai sendo construído. O paciente que eu pego de manhã, e se o Thiago passar a noite, não é o mesmo que ele vai ver, é outra pessoa. E a própria da parte de anestesia, a própria questão dessas caixas acrílicas, a videolaringoscopia, que a gente tem utilizado cada vez mais agora para manter uma distância, uma segurança, uma manejo da via aérea mais avançado, esses fármacos que a gente utilizava menos, vai passar a utilizar mais, como a lidocaína, a ketamina, um conhecimento maior de ventilação mecânica. Então, acho que isso tudo associado a um desenvolvimento humano, interpessoal, que teve um aumento muito grande de pensar no próximo, de cuidar das pessoas próximas. Todo mundo teve alguém que foi afetado pela doença e conhece pessoas próximas que foram afetadas. Essa construção espiritual, isso tudo vai ficar de marca para todos nós, com certeza. Obrigada, doutor Vinícius. Alana? Eu concordo com o posicionamento deles dois. Eu acho que, principalmente, além do legado de equipamentos, de medicações, a questão do melhoramento diagnóstico, né, de tratamento de um modo geral, houve um direcionamento tanto de forças quanto de reconhecimento da área, né, da saúde, dos profissionais de saúde nesse momento. E eu acho que nada é tão ruim que não traga algo de bom, né? A gente conseguiu enxergar, que foi no tópico que o doutor Vinícius falou, a questão de equipe. A gente conseguiu ver que teve uma grande melhoria que a gente viu, foi a relação interpessoal, o cuidado com o outro, né? Eu acho que fica também como legado essa questão de mais reconhecimento da equipe com a própria equipe, né? A gente às vezes espera muito que o pessoal de fora reconheça e cuide da gente. E nesse momento a gente viu a equipe cuidando de si, né? A equipe preocupada com o seu ambiente de trabalho, e isso fica. Todo treinamento que foi feito, todo conhecimento produzido, né? Seja coronavírus, enfim, tem várias outras infecções que a via de contaminação é a mesma. Então, essa questão de conhecimento, os novos fluxos, os novos protocolos, a maneira e a seriedade com que a gente organizou o hospital, fluxo de trabalho, eu acho que tudo isso vai ficar como saldo positivo dessa pandemia, né? Essa questão de crescimento, todo mundo buscando saber mais e saindo melhor profissional e, principalmente, como membro de equipe. Eu acho que esse foi o nosso maior ganho. É verdade, Alana. Eu acredito que mesmo a pandemia tendo trazido muitas dores, né, para várias pessoas, nós profissionais de saúde sofremos muito, né, com perdas, vimos muitas histórias lindas, estamos vendo ainda, isso é algo que é maravilhoso, que a gente vibra mesmo, porque eu acho que o mundo inteiro focou em algo, isso se transformou no propósito de todo mundo, cuidar das pessoas, deixar as pessoas melhores. Então, eu acho que, apesar de tantas dores, fica uma mensagem muito importante para a gente. E para nós profissionais de saúde, eu acho que nos trouxe mais raciocínio crítico, mais resolutividade, pensar rápido, enfim, eu acho que vem muitas vantagens
e a segurança do paciente, nossa, eu acho que é algo que vai ficar para sempre. Eu dei uma olhada aqui no chat e tem algumas perguntinhas que eu vou lançar aqui para vocês, tá certo? Nós estamos com tempo para isso. Então, a primeira pergunta, ela diz o seguinte: vocês acreditam que a taxa de infecção cirúrgica e até mesmo as IRAs possam diminuir pós-pandemia relacionada ao aumento da adesão de profissionais quanto à lavagem das mãos e outros cuidados? Doutor Vinícius, quer falar a respeito, IRAs? Com certeza, não tenho dúvida. Eu acho que um dos ganhos adicionais desse processo de pandemia foi a conscientização. Na realidade, essa conscientização já é muito antiga. Acho que todos nós, como profissionais de saúde, somos batizados e somos martelados mentalmente, né, na ideia de higienização contínua. A lavagem das mãos ficou não só para dentro do ambiente hospitalar, mas eu acho que para o nosso dia a dia, às vezes até indo para o supermercado, né, a gente está vendo que esse cuidado em pegar em tudo. Hoje os restaurantes reabriram, quem tiver a oportunidade de ir a um restaurante vai ver que a coisa mudou muito. Então, isso tudo faz com que os riscos diminuam significativamente. A ideia não nem nunca foi, para deixar claro, operar ninguém doente, gripado. Então, a questão de ter ou não o COVID é uma questão que se agrega junto com a ideia de não operar ninguém doente, ninguém com síndrome gripal, tá? E a ideia dos profissionais dessa melhoria dos cuidados, com certeza, não tenho dúvida, isso só agrega com os resultados cirúrgicos do seu pós-operatório, de aumentar a segurança do procedimento e diminuírem a mortalidade que poderia haver em alguns procedimentos mais complicados, de maior porte. Obrigada, doutor Tiago. Mais uma perguntinha, essa agora eu vou direcionar para a Alana. Existe algum grupo de pacientes que passarão por triagem com RT-PCR ou exame de imagem? Bem, no nosso fluxo, né, no novo fluxo que a gente criou, essa triagem, como eu falei antes, de sintomatologia, aferição de temperatura, isso já vai ser feito para todos os pacientes. A gente tem um olhar, como eu venho frisando, né, um olhar diferenciado para os pacientes oncológicos. Então, a gente teve que criar, né, um caminho para que a gente não deixasse de lado. Então, os pacientes com linfoma, paciente com tumor primário de pulmão, paciente com metástase pulmonar, inevitavelmente eles podem chegar ao pronto-socorro com sintomas e sinais respiratórios. Então, esses pacientes, no momento, além dos pacientes, né, com quadros infecciosos, né, eles vão ter esse fluxo e direcionamento para a realização de um TC de tórax, além do PCR, certo? Do SWAB para COVID. Inicialmente, são esses que no protocolo estão, pacientes com linfoma, pacientes oncológicos de tumor primário de pulmão ou de metástase pulmonar. Ok, mais uma perguntinha, Alana. A triagem para identificar COVID na admissão do paciente junto à enfermagem será direcionada por alguma ferramenta específica? A gente tem uma adaptação do protocolo sul-africano, né? A gente adaptou a nossa realidade e a gente consegue direcionar nos principais sinais e sintomas da COVID-19. Então, assim, a gente se baseou, né, nos principais protocolos e conseguiu fazer um compilado adequado à nossa realidade. Ok. Mais uma, Alana, para você. Caso seja necessário, a POL tem alguma sala específica para atender o paciente suspeito ou confirmado? Como estão planejando? Nesse momento a gente fez todo um estudo, né, estrutural, e a gente tem para quem, o doutor Tiago que opera lá, Vinícius também que conhece, a sala né, que é inclusive a nossa maior sala, ela tem fluxo laminar, filtro EPA, a gente está estudando as melhores estratégias para adquirir os filtros mistos, né, para colocar no ventilador, né, na via INS e tal, e todo o fluxo de dentro de sala, em paciente suspeito ou confirmado de COVID, foi revisto. Então, quando a gente, porventura, precisar, a gente teve uma abordagem recentemente, né?
que a gente precisar abordar o paciente suspeito ou confirmado de COVID, vai ser direcionado para essa sala, né, onde tem todos os EPIs disponíveis, face shield, capota impermeável, enfim. Os equipamentos, que a gente tem que ter um cuidado, né, na segurança dos equipamentos também. Os equipamentos são, né, revestidos por plástico descartável. No final, todo o processo de desinfecção terminal daquela sala. Então, assim, a sala estrutural para atendimento de paciente com COVID ou suspeito de COVID nós temos. A principal preocupação é em relação ao fluxo, né? Fluxo laminar, de ventilação e o filtro EPA, que é o recomendado para esse tipo de paciente. Hoje nós temos na unidade da Policlínica, sim. Obrigada, Alana. Agora eu vou, doutor Tiago. Doutor Tiago, qual é o momento mais crítico da cirurgia em termos de contaminação do ponto de vista para a equipe? O microfone, doutor Tiago. Ele é variável de acordo com o procedimento. A gente sabe que o vírus pode ser encontrado em diversos fluidos corporais. Pode ser encontrado no sangue, pode ser encontrado no interior do aparelho digestivo, mas, de uma maneira geral, ele é um vírus de transmissão respiratória. Então, apesar da gente se precaver de todas as formas para precaução de contato, a gente tem a consciência de que o perigo maior ocorre nos procedimentos que geram a aerosolização. Existem alguns procedimentos em que o procedimento em si é um procedimento de risco, como uma traqueostomia, em que você abre a via aérea diretamente, e se não for tomado todo o cuidado, inclusive do paciente, na hora não está em ventilação e está paralisado, a gente sabe que ocorre contaminação com bastante frequência da equipe cirúrgica. No demais, boa parte dos pacientes precisam de anestesia geral. Então, muitas vezes, o procedimento não é numa área que o procedimento em si cause a formação de aerossóis, ou que os aerossóis venham da via respiratória. Mas, se esse paciente precisa de uma anestesia geral, ocorre que ele vai precisar ser entubado. E, inclusive, o Dr. Vinícius pode confirmar, as precauções que hoje nós tomamos durante a realização da intubação orotraqueal, elas são bem diferentes de como elas eram realizadas alguns meses atrás, mesmo nos pacientes em que não tem a suspeita de Covid, já que esse é um momento de risco, mesmo num paciente que vai ser operado em determinado sítio cirúrgico, que o sítio não predispõe a risco. É isso mesmo, perfeito. A gente nota muito. Por isso, inclusive, que nós temos a recomendação de que, durante o procedimento da intubação e da extubação, além da questão dos EPIs diferenciados, ficam na sala somente o anestesista e o auxiliar que for essencial para aquela etapa do procedimento. É isso aí, gente. Obrigada. Nós não vamos conseguir responder mais nenhuma pergunta do chat pelo tempo, tá certo? Mas prometo que responderemos por escrito para uma perguntinha que chegou para mim agora. Estamos chegando ao final e eu gostaria que nossos 3 profissionais, por favor, fizessem suas considerações finais. Pode começar, doutor Tiago. Bom, eu gostaria muito de agradecer ao convite, de ter participado desse evento com todos vocês, pessoas que eu gosto bastante. E a mensagem que eu quero deixar é que é difícil, a gente não se encontra com a pandemia resolvida, a gente ainda tem uma incidência diária alta de casos, graças a Deus o nosso estado vem melhorando, mas é preciso que a gente enfrente, o problema não vai desaparecer por si só, e a gente precisa vencer o medo. Então, eu acho que a mensagem que tem que ficar é a mensagem de enfrentamento, de coragem e de esperança com tudo isso. Nós vamos sair com muitas baixas, é verdade, mesmo entre nós, profissionais de saúde, mas vamos sair fortalecidos e nossas vidas, elas precisam continuar. A própria medicina, as doenças não pararam por causa da existência da Covid-19. Então, boa noite a todos, um forte abraço, espero participar em outros eventos.
Com certeza. Doutor Vinícius. Bom, eu queria parabenizar primeiro a Liga, parabenizar Thelma, Ana, Thiago, por vocês estarem aqui fazendo esse evento maravilhoso. Eu acho que isso só agrega com todo o contexto que a gente está vivendo. Acredito que, assim como Heráclito colocou antigamente na Grécia, que um homem não entra duas vezes, não consegue entrar duas vezes no mesmo rio, a gente também não vai sair a mesma pessoa dessa pandemia. Então, as equipes vão ser outras, as amizades foram fortalecidas, os nossos processos foram fortalecidos, todo o sistema está mais fortalecido. Então, aconteceu um evento que foi uma mudança para o mundo todo, que nós não estávamos preparados, e hoje, mais do que nunca, a gente sai renovado, apesar de todos os infortúnios que aconteceram e todas as pessoas que nós eventualmente perdemos nesse caminho. E eu deixo aqui também minha mensagem de esperança para vocês, dizendo que isso talvez seja um sinal em termos de pensarmos não só nas nossas vidas como profissionais, mas espiritualmente, refletirmos sobre o que nós temos feito no dia a dia, e que esses processos cada vez sejam mais aperfeiçoados, que a gente cresça tanto do ponto de vista de trabalho, quanto do ponto de vista familiar, de amizades e de toda a sociedade que você faz parte. Um abraço a todos, boa noite, agradeço a presença aqui no evento. Obrigada, Alana. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Espero ter contribuído um pouquinho nessa noite de debate, agradecer também a companhia do Dr. Tiago e do Dr. Vinícius, foi muito, muito bom participar com vocês nessa noite. E a minha mensagem é, como os meninos falaram, em relação à esperança e eu acho que resiliência. Né? É difícil a gente falar nesse momento que tudo vai passar, mas infelizmente é isso que a gente tem para fazer. Esperar que as coisas se solucionem da melhor maneira possível, fazer uma memória e uma saudação. Realmente a gente teve grandes baixas, tanto de profissionais como funcionários, né, dos hospitais, de todo mundo, que lutaram nessa guerra, né, dessa pandemia. Mas eu acho que o momento é a gente ter esperança, que uma hora as coisas, esse novo normal, vai ser um normal mais próximo daquele que a gente tinha. Então, é torcer para que tudo passe logo, mas que a gente use esse momento como forma de crescimento, que a gente saia melhor pessoa, melhor profissional, né? E principalmente a gente consiga fortalecer as nossas relações, seja no núcleo familiar, que foi muito testado, né, nessa questão de isolamento social, e principalmente a nossa relação dentro do hospital como equipe multidisciplinar, né? Que a gente consiga olhar e se relacionar de uma maneira bem melhor. Eu acho que é isso que fica, e essa mensagem de esperança. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez à Liga pelo convite. E eu quero agradecer a vocês três por terem aceitado esse convite. Acredito que quem está em casa também gostou bastante, né? Foi um prazer estar com vocês três, foi maravilhoso. Eu quero salientar que nós representamos um grupo, uma equipe muito forte. Acho que a pandemia trouxe muitos ensinamentos para a gente, nos deixou mais fortes e unidos. E, sem dúvida alguma, estamos prontos para essa retomada, com cautela, com segurança. E eu quero deixar registrado o meu reconhecimento da Liga a todos os profissionais que fazem o bloco cirúrgico. Todos os profissionais, que eu não vou citar nenhuma categoria para não ser injusta. E quero também agradecer a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo, que reservaram um tempinho para essa troca de experiência. Sem dúvida alguma, vocês tornaram esse momento muito mais rico. E já vou convidá-los para que na próxima semana, quinta-feira, 30 de julho, às 20 horas, participem da nossa próxima webinar. O tema será Excelência Operacional em Saúde, será conduzida por Dr. Arthur Vilarinho, nosso coordenador médico da Liga, Greenbelt, e juntamente com o Dr. Edson, que é gerente do Programa de Melhoria Contínua do Albert Einstein, estarão fazendo mais uma webinar tão maravilhosa quanto esta de hoje. Contamos com a presença de todos e desejamos uma boa noite. Até mais.